ficou-se de que o comutador das transcrições estava desligado, ligou o microfone e passou a ditar. Prioridade urgente, a Sua Eminência Reverendíssima, Dom Eric Cardeal Hofstraff, Vigário Apostólico eleito, Prelazia Provisória Extraterrestre, Sagrada Congregação de Propaganda, Vaticano, Nova Roma. Eminentíssimo Senhor, em virtude da recente recrudescência das tensões mundiais, sintomas de nova crise internacional, e até de notícias de uma clandestina corrida armamentista nuclear, ficaríamos muito honrados se Vossa Eminência houvesse por bem aconselhar-nos a respeito do estado de certos planos temporariamente suspensos. Refiro-me ao objeto do motu próprio do Papa Celestino VIII, de feliz memória, dado na festa da Divina Anunciação da Santíssima Virgem, ano Domini 3735, que principia com as palavras, fez uma pausa e procurou entre os papéis sobre a escrivaninha. Ab hoc planeta nativitatis aliquos filius ecclesiaeius que ad planetas solium alienorum iam absienum quam rediturus esse intelligimus. Refiro-me também ao documento confirmatório do ano Domini 3149. Co peregrinatur grex, pastor secum, autorizando a compra de uma ilha. Isto é, de certos veículos. Finalmente refiro-me ao caso belli nunc remoto do recentemente falecido Papa Paulo, ano Domini 3756, e a correspondência que se seguiu entre o Santo Padre e o meu predecessor, a qual culminou com uma ordem transferindo a nós a tarefa de manter o plano co peregrinatur suspenso, mas pronto para ser posto em prática. Porém somente com a aprovação de Vossa Eminência. Nosso estado de prontidão com respeito ao co-peregrinatur foi mantido, e caso se torne aconselhável executar o plano, precisaremos talvez ser avisados 6 semanas antes. Enquanto o abade ditava, o abominável auto-escriba apenas gravava a sua voz e traduzia as suas palavras para um código fonético, o qual, por sua vez, era gravado. Ao terminar, virou um comutador para análise e apertou um botão para o processamento do texto. Apagou-se uma luz. A máquina começou a traduzir. Zerchi estudou os documentos que tinha diante de si. Tocou uma campainha. A luz acendeu-se. A máquina estava silenciosa. Lançando um olhar nervoso para a caixa reservada somente aos ajustadores da fábrica, o abade fechou os olhos e apertou o botão correspondente à escrita. O escriba automático começou a bater o que ele esperava fosse o texto do radiograma. Pôs-se a ouvir o ritmo das batidas. A primeira pancada soara com autoridade. Procurou distinguir a cadência da língua aliganiana nas batidelas e, depois de algum tempo, decidiu que havia algo de parecido com ela no barulho das teclas. Abriu os olhos. Do outro lado da sala o robô estenógrafo trabalhava ativamente. Levantou-se e foi observar de perto. Com perfeita clareza o abominável auto-escriba estava escrevendo o equivalente aliganiano de "Ó, irmão Pet". Desligou a máquina, aborrecido. São Libuets. Foi para isso que trabalhamos. Não podia descobrir qualquer progresso desde os tempos da pena de ganso.
cuidadosamente aparada e do vidro de tinta de amora. Oh, Pet! Não veio resposta imediata da sala de fora, mas depois de alguns segundos um monge de barba ruiva abriu a porta e, depois de olhar para a parede aberta, o chão coberto de papel e a expressão do abade, teve a coragem de sorrir. Que aconteceu, Magister meus? O senhor não está gostando da nossa moderna tecnologia? Não especialmente, respondeu Zerchi, zangado. Oh, Pet! Ele saiu, meu senhor. Irmão Joshua, você não pode consertar essa coisa. Realmente? Realmente? Não, não posso. Tenho de enviar um radiograma. Que pena, Padre Abade. Não vai ser possível. Eles trancaram as nossas instalações a cadeado. Eles quem? A zona de defesa interna. Todos os transmissores particulares receberam ordem de sair do ar. Zerchi andou até a sua cadeira e afundou nela. Um alerta da defesa. Por quê? Joshua deu de ombros. Fala-se de um ultimato. É tudo quanto sei, sem falar do que dizem os medidores de radiação. Sempre subindo. Sempre subindo. Chame Spokane. O vento poeirento levantara-se no meio da tarde. Soprava da mesa para a cidadezinha de St. Libovitz. Assobiava pelos campos em redor, barulhento. Quando passava pelos altos milharais nos campos irrigados, arrancando pedaços de areia das bordas estéreis. Gemia em volta dos muros de pedra da antiga abadia e das paredes de alumínio e vidro das construções novas. Toldava o sol avermelhado do crepúsculo próximo com a sujeira da terra, e enviava demônios poeirentos através do calçamento da estrada de 6 pistas que separava a abadia antiga de sua parte moderna. Na estrada lateral que, em certo ponto, corria paralela à principal e que ia do mosteiro à cidade passando por um subúrbio residencial, um velho mendigo vestido de saco parou para ouvir o vento que trazia do sul o barulho das explosões de foguetes experimentais. De uma estação de disparos, longe no deserto, estavam sendo enviados projéteis interceptors da Terra ao espaço, na direção de alvos colocados em órbita. O velho olhou para o disco vermelho pálido do sol enquanto se inclinava sobre o seu cajado e murmurava para si mesmo, ou para o céu. Agouros, agouros. Um grupo de crianças brincava no pátio coberto de relva de uma choupana, sob a vigilância de uma preta velha e ossuda que fumava um cachimbo cheio de ervas na porta, e que de vez em quando dirigia uma palavra de consolo ou de repreensão a uma ou outra que lhe viesse, chorando, trazer alguma queixa. Uma delas logo avistou o velho mendigo no outro lado da estrada e gritou: Olha, olha! É o velho Lázaro. Tia, ele é o velho Lázaro que Nosso Senhor ressuscitou. Olha! Lázaro! Lázaro! As crianças juntaram-se perto da sebe quebrada. O mendigo olhou para elas, zangado por um momento, e depois continuou a andar pela estrada. Uma pedrinha resvalou pelo chão aos seus pés. Oh, Lázaro! Tia, o que Nosso Senhor ressuscitou, não morre mais. Olhe para ele.
Ainda procura o Senhor que o ressuscitou. Tia. Uma outra pedra resvalou pelo velho, mas ele não se voltou. A preta cochilava. As crianças voltaram aos seus jogos. A tempestade de areia aumentou. No alto de um dos novos edifícios de alumínio e vidro, separado da antiga abadia pela estrada principal, um monge examinava o vento por meio de um aparelho de sucção que absorvia o ar e soprava o filtrado para um compressor no andar inferior. O monge já não era moço, mas ainda não atingira a meia-idade. Sua barba curta e ruiva parecia carregada de eletricidade, pois havia teias de aranha e poeira agarradas a ela. Vez por outra, ele a esfregava irritado e chegou até aproximá-la do tubo de sucção. O resultado levou-o a resmungar com raiva e depois, a fazer o sinal da cruz. A máquina do compressor pipocou e morreu. O monge desligou o aparelho de sucção e empurrou-o até o elevador. Havia poeira depositada pelas beiradas. Fechou a porta, apertou o botão e desceu. Uma vez no laboratório do último andar, verificou que o compressor marcava máximo normal. Fechou a porta, despiu o hábito, sacudiu-o, pendurou-o num cabide e pôs-se a limpá-lo com o tubo de sucção. Depois, dirigindo-se para o tanque de aço no fundo do laboratório, abriu a torneira de água fria e deixou que enchesse. Meteu a cabeça em água e lavou a barba e o cabelo. Sentiu uma agradável sensação de frescura. Com a cabeça e o rosto ainda gotejando, olhou para a porta. Era pouco provável que viesse alguma visita naquela hora. Despiu o resto da roupa, entrou dentro do tanque e recostou-se com um suspiro. De repente a porta abriu-se. A irmã Helena entrou com uma bandeja de vidros que acabavam de ser desencaixotados. Assustado, o monge pôs-se em pé na banheira. Irmão Joshua, guinchou a irmã. Meia dúzia de copos se espatifaram no chão. O monge sentou-se de repente respingando água pela sala. A irmã Helena engasgou-se, tossiu, gaguejou, atirou a bandeja na mesa de trabalho e fugiu. Joshua pulou para fora do tanque, enfiou o hábito em cima da pele e correu até a porta. Mas a irmã já não estava no corredor, provavelmente nem mesmo na casa, e já a meio caminho da capela das religiosas, embaixo, na estrada lateral. Desconsolado, apressou-se em completar o seu trabalho. Esvaziou o tubo de sucção, colocou uma amostra da poeira numa garrafinha, que levou para a mesa de trabalho. Colocou 2 fones nos ouvidos e segurou a garrafinha a uma determinada distância do detector de um aparelho medidor de radiação, enquanto consultava o relógio e escutava. O compressor tinha um medidor embutido. O ponteiro do relógio decimal girou para o 0 e começou outra vez a subir. Depois de 1 minuto, desligou-o e escreveu o resultado nas costas da mão. Tratava-se de ar puro, filtrado e comprimido, mas havia alguma coisa mais. Fechou o laboratório por aquela tarde. Desceu ao escritório no andar de baixo. Escreveu o resultado num gráfico na parede, verificou a estranha curva ascendente. Sentou-se à escrivaninha e ligou o visiofone, olhando sempre para o gráfico. Revelador.
A tela iluminou-se, o fone estalou e apareceu o espaldar de